ao 29. Que seja uma noite poderosa, que seja uma noite inspiradora, que enquanto você ouve a palavra, sua mente seja liberada. Que enquanto você ouve a palavra, seu coração seja aquecido, seu futuro seja mudado. Eu creio que enquanto estamos aqui ouvindo a palavra, o céu está trabalhando, decretos estão sendo escritos. Você pode voltar para sua casa com uma perspectiva completamente diferente da qual você entrou aqui. Um novo ânimo, uma nova coragem. É poder de Deus. A Bíblia diz em João 20, 24, diz assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Vimos o Senhor. Ele, o Tomé, porém lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas mãos, não colocar o dedo onde estavam os pregos, e não puser a mão ao lado, não crerei. Não crerei. Uma semana depois, os seus discípulos estavam outra vez ali, trancafiados, e Tomé agora estava com eles. Apesar de terem fechado as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Repita comigo: paz seja conosco. Jesus disse a Tomé: coloque o dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a sua mão e a coloque no meu lado. Pare de duvidar e creia. E Tomé lhe disse: Senhor meu e Deus meu. E então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Bem-aventurados os que não viram. Estão aqui na Quinta B-Power, que não viram, mas creram. Quantos não viram, mas creram? Eu estou nesse grupo. Você está? Feche os teus olhos, fala conosco, Senhor. Não são apenas informações bíblicas, não é apenas uma história, é a revelação do nosso futuro, é a revelação do nosso destino. Fala conosco, brada o teu Espírito, que enquanto estamos aqui, a nuvem de Deus nos alcance, a glória de Deus, e todos os sabotadores da palavra caiam por terra agora. A ansiedade, preocupações, agitações, reuniões, consultas médicas, WhatsApp que chegou e tornou minha alma assustada. Nesse momento nós queremos te ouvir. Fala conosco, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Nós não temos problema em falar do poder da fé. A gente crê que a fé, ela é uma arma poderosa. Eu mesmo acabei de falar para vocês: orem com muita fé. Em outras palavras, eu estava dizendo: ore com poder, ore com ousadia. Mas o que quase ninguém fala é o preço da fé. A fé tem um preço, e é um preço caríssimo. Normalmente a gente vê algumas pessoas sofrendo e diz: ei fulano, tenha fé. Olhamos para alguém meio abatido e dizemos: uau, você não tem fé? Mas esquecemos que a fé, ela tem dor, e a fé gera muitos conflitos dentro da gente. Muitos conflitos. Tem pessoas que creem rápido, mas tem outros que estão tentando sobreviver crendo. Porque existe um conflito entre aquilo que Jesus mandou eu fazer e acreditar, e do outro lado
um coração que dói, um ouvido que ouviu coisas que não queria, uma alma que sente. E esse conflito algumas vezes machuca demais. Nem todo crente que crê é um gladiador. Nem todo crente que crê é um baita guerreiro. Alguns só estão juntando uns cacos para ficar em pé e sobreviver mais um dia. Uma das coisas que eu aprendi ao longo da minha vida pastoral é que a gente não tem muito direito de julgar a dor do outro. A gente não tem muito direito de olhar para alguém e dizer frescura. Porque nem sempre você sabe o que o fulano enterrou. Nem sempre você sabe. E uma das coisas que eu quero te ensinar hoje é que quando você me vê chorando, às vezes eu não preciso de um sermão. Eu só preciso que você me dê um lenço e fique do meu lado. Eu só preciso que você cale a sua boca, me dê um lenço e fique do meu lado. Porque nós temos essa mania de reaja, levante, vai. Você não tem Deus não? Você não tem fé não? O que eu acho lindo nesse texto de Tomé é que na primeira aparição de Jesus ele não estava. E quando os discípulos o encontram depois da primeira aparição de Jesus, eles contam para Tomé o que aconteceu. E Tomé não quer acreditar. Ele não quer, ele está dizendo: eu só vou acreditar se eu pôr a mão, se eu tocar, se eu ver. Agora, o que eu acho interessante é que nós falamos muita coisa sobre Tomé. A gente fala que Tomé é muito fraco, mas eu não vejo nesse texto chamando Tomé de fraco. O texto só está mostrando que aqui tem alguém humano. Mas eu não vejo em nenhum momento chamando ele de fraco. É interessante que quando o texto começa a falar de Tomé, Tomé tem dois nomes. Ele fala Tomé chamado Dídimo. E eu fui pesquisar sobre isso porque nada que está na Bíblia está por acaso. E Dídimo significa gêmeo. Gêmeo. E isso é mais profundo do que parece, porque tem dia que você é dois. Tem dia que você é dois. Tem dia que parte de você crê muito e parte de você está dizendo: já era, estou no pó do que suco na água da salsicha, acabou. Uma parte sua, como líder, como pai, como mãe, como empresário, diz: vamos, eu vou arrebentar. E segundos depois, enquanto você está no chuveiro ainda se ensaboando, vem um sentimento forte dizendo: mas como que você vai se você não aguenta mais? Como é que você vai se você não tem grana? É um conflito enorme. Você sorri e pouco tempo depois você está numa guerra. Os fantasmas vêm na cabeça, as lembranças te atormentam. É uma guerra. Você escreve ali no box do banheiro. Já escreveu no box do banheiro quando toma banho? Só eu que sou doido assim? Às vezes eu faço umas fórmulas no box com vapor. Eu digo: vou vencer, mas eu estou com medo. E o que vai acontecer? É um negócio doido. Nós chamamos Tomé de incrédulo. Nós chamamos Tomé de alguém que é quase uma piada. Nós chamamos Tomé de alguém que não tem fé. Mas a Bíblia não chama Tomé de um homem de pouca fé. A Bíblia chama Tomé de um homem decepcionado. A Bíblia chama Tomé de um homem decepcionado. Veja, ele não está fazendo um show quando ele diz para os apóstolos que ele não crê que Jesus ressuscitou. Ele não está fazendo mimimi. Ele só está tentando não quebrar de vez. Ele só está tentando não destruir o resto de esperança que ainda tem no coração. Ele só está demorando para acreditar em algo, porque ele sabe que se ele tentar acreditar de novo e não der certo, talvez ele não se levante mais. Tomé não é um homem sem fé. Tomé é só um homem decepcionado. Ele está decepcionado. E Tomé é o reflexo de muitas pessoas aqui hoje que não perderam a fé. Não perderam, você tem fé, só que você está com medo de acreditar.
Porque você tem medo de perder o pouco que sobrou, o pouco que ficou, o pouco que restou. Tem gente que perdeu, não a coragem, tem coragem, mas acima da coragem tem o medo de se frustrar de novo. Tem gente que chega numa igreja e fala: eu não sei se eu vou me envolver com a igreja, com a Lírio, porque eu já passei por várias, e eu estou cansado de tentar. Gente que está dizendo: eu não creio mais no amor. Não, pastor, não é que Jesus não tenha feito o casamento, que o casamento é uma bênção. Eu creio no casamento, eu creio nas promessas de Deus, mas eu já encontrei tanta tranqueira na minha vida, que eu não tenho mais coragem de me aventurar numa esperança de acreditar nisso. Por que dói tanto? Porque Tomé viveu um clima que não foi em sala de aula. O que Tomé viveu, Jerusalém está em choque, uma cidade inteira em choque, romanos ocupando todos os cantos. O Cristo que te apaixonou, o Cristo que te fez largar tudo, que te prometeu um reino, agora existe um templo religioso plantando uma narrativa, tentando controlar, dizendo que os cristãos são uma farsa. O meu líder não apenas morreu, não foi um piripaque, não foi um infarto, não, foi uma morte digna de um filme de terror, uma humilhação. Não foi um evento religioso bonito, com um caixão maravilhoso, uma orquestra cantando e nós velando o corpo do meu Salvador. Não, foi algo aterrorizante, que mexe com a cabeça, que mexe com a ordem. E ele morre. E aqui tem algo muito complexo, porque esses discípulos, gente, eles não seguiram Jesus num culto bonito. Eles largaram tudo. Eles largaram suas vidas, eles largaram suas histórias, eles largaram seus patrimônios, eles largaram tudo para seguir a um Cristo. Então não venha dizer para mim que Tomé não tinha fé. Então não venha dizer para mim que Tomé era um incrédulo, porque quem é incrédulo não larga tudo para seguir Jesus. Quem é incrédulo não deixa tudo para trás para ir atrás. Não venha dizer que Tomé era um incrédulo. Ele tinha uma expectativa. A expectativa era que o reino de Deus fosse estabelecido, que houvesse uma libertação, uma virada. Foi por isso que eles largaram tudo. Pedro largou as redes, Levi largou sua profissão. Eles tinham uma expectativa, uma reordenança. Mas agora acontece o impensado. Jesus morre. E por mais que houvessem promessas, existe uma situação que não é só luto, não é só um corpo num túmulo, é uma confusão, é um medo político, é ameaça de morte. Eles se trancam, eles se escondem, eles estão em porões. Existe um clima pesado, existe algo dizendo: a sua fé não é tão forte como você pensava, as promessas de Deus não são tão bonitas como você pensava, o teu Jesus não é tão poderoso como você pensava. E não foi do jeito que ele achou que seria, não foi do jeito que ele achou que Deus faria. Existe um tipo de dor quando Deus faz diferente daquilo que você espera que ele faça. Existe um tipo de decepção que acontece no nosso coração quando Deus faz diferente daquilo que ele espera que você faça. Toda vez que você quer que Deus toque na sua família, ele faz diferente, você entra em processo de decepção. Quando você quer que ele trabalhe na sua empresa e ele não faz igual, é assim que Tomé está. A forma como as coisas estão acontecendo são diferentes. E aí Salomão vai dizer em Provérbios 13, verso 12, o que acontece quando Deus faz diferente daquilo que eu espero. Vamos ler no 3 juntos? 1, 2, 3. Deixa o coração doente, mas o anseio satisfeito é árvore. Tem esperança que quando é adiada, eu fico doente. Tomé está doente. Tomé está doente porque não foi do jeito que ele achou que Deus faria.
Não foi. E você tem na sua cabeça hoje um jeito que, por mais que você fale, imagina pastor, eu estou nas mãos de Deus. Eu sei que você está, mas tem um negocinho na sua cabeça que você já idealizou. Tem um negocinho aí na sua cabeça que você já mais ou menos falou, está tudo na mão de Deus, mas se for assim vai ser tão bom. Tem um jeito aí na sua cabeça que eu tenho certeza que você já deitou na cama dizendo, meu Deus, olha que maravilha, se for agora no mês de março, vai ser incrível. Mas quando adia o plano ou aquilo que imagino, eu adoeço. E sabe qual é o sistema de defesa quando você tem uma espera adiada? Fala comigo, anestesia. Não sinto mais nada. Os 10 discípulos estão olhando para Tomé dizendo, ele está aqui, ele andou entre nós, nós tocamos nele, nós o vimos. Mas Tomé está anestesiado. Não há nenhum depoimento empolgante, não há nada maravilhoso, não há nenhum sorriso, não há nenhuma boa notícia que consiga levantar um homem que tem um coração anestesiado. E eu me pergunto, quantos estão anestesiados aqui? Você encontra pessoas falando do amor de Deus e você está anestesiado. Você entra num culto como esse e os louvores estão tocando e você está anestesiado. Você está, não é porque você não crê, mas algo frustrou e anestesiou você. Tomé está anestesiado. São 10 pessoas dizendo, Jesus está vivo, Jesus está vivo, Jesus está vivo. E ele está dizendo, não creio, não creio, não quero crer. Não quero crer porque eu não quero perder o resto de esperança que me serve e que tem. Mas isso vai mudar nesta noite. Porque o mesmo Cristo que visitou Tomé vai visitar você aqui hoje. Há um poder que vai ser liberado aqui hoje. Há um poder que vai ser levantado aqui hoje. Uma semana depois, a Bíblia diz que uma semana depois, e o tempo está registrado, o texto faz questão de mostrar. Perceba, Jesus se apresentou à maioria deles. A maioria deles viu Jesus. Só um que não estava lá, que não viu, é o Tomé. Jesus poderia dizer, olha, contem para ele, se ele quiser acreditar ou não, é problema dele. Mas uma semana depois, a Bíblia diz que por causa dele, por causa desse um, Jesus volta. Uma semana depois, é o pastor Jesus que ele não liga se a maioria veio. Ele volta para o gêmeo e diz, tem um gêmeo que ainda não consegue acreditar, então eu vou voltar para recuperar esse gêmeo. Eu não sei para que eu estou pregando, mas Jesus ainda volta para os feridos. Eu não sei para que eu estou pregando, mas Jesus ainda se importa com os atrasados. Eu não sei para que eu estou pregando, mas Jesus ainda se importa com quem ficou para trás. Talvez tem gente na tua frente voando e dizendo, você não faz parte mais do meu clube da Luluzinha. Mas eu estou pregando para um Jesus que ainda volta uma semana depois para resgatar o único que ainda não consegue crer. Jesus está nesse culto dizendo, se você ainda está atrasado, eu não desisti de você. Eu tenho planos para você. Eu tenho planos. Eu me lembro de Lucas capítulo 15, quando por conta de uma ovelha, ele possuía 100 ovelhas, mas ele contou 99. Se você olha para um lugar que tem 100 ovelhas e 99, visualmente falando, não tem como perceber que falta uma. Mas ele deixou 99 e foi atrás de uma. Eu amo um Cristo que vai atrás de mim quando ninguém vai. Eu amo um Cristo que se importa comigo quando ninguém se importa. Eu amo um Cristo que olha para mim com olhos de amor. E ele volta uma semana depois para resgatar aquele. E não é que parou de crer, mas ele está tão anestesiado pela decepção. Mas a anestesia vai hoje dar lugar ao movimento do céu na sua vida. Agora, olha essa cena. Eles estão anestesiados, eles estão com medo. E a Bíblia diz que eles trancam as portas. Eles estão num quarto, num porão. A gente sabe que é em Jerusalém, não sabe especialmente onde é. Mas eles estão num lugar fechado, com as portas trancadas. E quem tranca a porta porque tem medo do que está na rua. Eu já fui em casas do interior há muito tempo atrás. E eu me lembro, uma tia-avó minha morava em Araraquara muitos anos atrás. E eu me lembro de ficar surpreso de ela não trancar a porta enquanto a gente estava deitado. E as pessoas passavam na calçada, na rua de terra. E a gente via as pessoas passando e as pessoas nos viam deitados. Aqui em São Paulo é impensado você não trancar a porta. Eles trancam a porta porque tem medo. Eles trancam a porta porque eles não querem que o que esteja lá fora entre. Mas a Bíblia diz, olha essa cena.
Apesar das portas estarem trancadas, apesar do medo estar reinando, Jesus entrou. Isso é tão forte que explode na minha alma. Jesus entrou. Porta trancada é o ambiente do medo. Porta trancada é o ambiente da proteção humana. Porta trancada é o ambiente de proteger a minha expectativa. Porta fechada, gente traumatizada. Porta fechada, gente que tem medo. Porta fechada, gente que diz: eu não consigo mais sair daqui. É gente que viu a cruz e agora sobrevive. É gente que viu o sangue e agora só sobrevive. Mas aqui tem uma notícia para você: porta trancada não barra Cristo. Trauma não barra Cristo. Desânimo não barra Cristo. Sofrimento não barra Cristo. Remédio não barra Cristo. Ataques emocionais não barram Cristo. Eu quero dizer para você: o medo que você sente não tem poder de expulsar a presença de Jesus. A dor que você sente não tem poder de expulsar o poder de Deus. Jesus não bate na porta, Jesus não pega uma marreta, Ele simplesmente transpassa aquilo que está entre os discípulos e o medo. E Jesus não vai pedir licença, Ele vai resgatar você. Ele vai resgatar sua fé hoje. Ele vai resgatar sua alma hoje. O diabo tem dito: você é um crente fajuto. E Jesus está dizendo: você não é um crente fajuto, você só está decepcionado. E eu vou revisar a sua fé hoje. Você vai sair desse culto queimando na presença de Deus. Porque trauma não cancela a presença. Depressão não cancela a presença. Ansiedade não cancela a presença. Medo não cancela a presença. Hospital não cancela a presença. Fórum não cancela a presença. Inimigos não cancelam a presença. Mão tremendo não cancela a presença. Frio na barriga não cancela a presença. Vontade de desmaiar não cancela a presença. Pressão caindo não cancela a presença. Dor de cabeça não cancela a presença. Nada que você esteja sentindo vai impedir que o Cristo, Filho do Deus vivo, desça e vá te resgatar hoje. Oh meu querido, trauma não cancela a presença. Tem um Tomé dizendo: eu não creio. Tem um Tomé dizendo: eu não consigo. Tem um Tomé dizendo: por favor, não me iludam, não me iludam. Eu estou aqui tremendo, meu mundo desabou. Tudo o que aconteceu não era o que eu esperava. Eu não tenho força para crer. Eu preciso de uma prova. E Jesus não foi dar o sermão para ele. Jesus não foi pôr o dedo na cara dele. Jesus foi dar aquilo que ele precisava ouvir e ver e tocar, para se erguer do trauma e voltar a queimar na presença dele. Oh meu irmão, você vai se levantar neste dia. O Salmo 34:18 diz: o Senhor não dá soco, o Senhor não dá voadora, o Senhor está perto de um coração quebrantado, e Ele salva. Ele salva. Sabe o que é salvar? Salvar é pôr as mãos em quem está morrendo e livrá-lo da morte. Salvar é pegar alguém que está se afogando e tirar das águas. Salvar é alguém que está morrendo no fogo e tirá-lo do fogo. Salvar é alguém que está sendo perseguido por inimigos e se colocar entre os inimigos e a vítima. Ele salva os espíritos abatidos. Ele salva. Teu Deus não é um Deus passivo. Teu Deus não é um Deus dormente. Teu Deus é um Deus que até hoje trabalha por aqueles que nele esperam. E eu tenho uma notícia para te dar aqui, porque antes de tratar a sua fé, Deus vai tratar seu sistema nervoso. Antes de fazer você queimar na presença, Ele vai tratar sua cabeça. Porque a primeira coisa que Jesus Cristo diz quando Ele transpassa a parede, o que Ele diz? Paz seja convosco. Todos estão no canto da parede. Todos estão com medo dos romanos. Todos estão dizendo: meu Cristo morreu e acabou tudo. Jesus, a primeira coisa que diz é: paz seja convosco. Ele toma para si o ambiente. Ele toma para si a atmosfera. Ele toma para si o governo. Ele toma para si a autoridade.
Ele toma para si a vida. Você está dizendo: minha casa está um inferno. Até o dia que Jesus Cristo, antes de curar sua casa, Ele vai curar a sua cabecinha doente e vai te dizer: já já resolvo com teu filho, já já resolvo com teu marido. Mas até chegar esse momento, paz seja convosco. Levanta a sua mão para cá. O teu Cristo é o príncipe da paz, e a paz que vem dele excede o entendimento. Os romanos que lutem, porque ele chegou. E eu declaro uma paz sendo gerada no seu coração, uma paz que é do alto da tua cabeça à planta dos teus pés, uma paz que vai envolver o teu espírito. E você vai dizer: a minha conta bancária não mudou, o meu corpo não mudou, o caroço continua, mas essa paz excede o entendimento. Diga graças a Deus por isso. Paz seja convosco. Pode abaixar as mãos. Sabe o que ele está fazendo? Ele está acalmando eles. Sabe o que Jesus está fazendo? Ele está estabilizando eles. Não tem conversa sobre os seus problemas sem que primeiro ele estabilize o seu sistema nervoso. Jesus não lida com alguém desequilibrado. Ele não foi ali para derramar paz. Ele foi ali para provar para Tomé que ele estava vivo. Mas antes de dar o que Tomé precisa, Tomé tem que receber a paz. Porque sem paz você não vai entender. Sem paz você não vai compreender. Paz seja convosco. E essa paz que você vai receber hoje, você vai voltar a dormir, você vai parar de tremer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu estou pregando a um Cristo que se move entre nós. Olha, eu amo a Bíblia, porque a Bíblia é um livro real e é um livro de agora. E tem coisas que ninguém conseguiu fazer por você, mas hoje Cristo está à sua frente, dizendo: filho meu, paz seja convosco. Eu declaro que os teus batimentos cardíacos vão voltar ao normal. Eu declaro que aqueles momentos da noite que o diabo te desperta do sono para trazer fantasmas dizendo vai acontecer de novo, e você vive no modo alerta, não tem coragem de contar para ninguém, mas você tem medo, porque você está no modo alerta. E se voltar, pastor, e se voltar, Jesus está dizendo: filha, paz seja convosco. E de onde vem essa paz? Vem da minha presença que está aqui. Jesus está aqui. Paz seja convosco. Acalmou, Tomé? Acalmei. Ótimo. Agora ele chama Tomé: vem cá. Vem exatamente para cá, porque eu vim por causa de você. Jesus diz: coloca o dedo aqui. Coloca o dedo. Toca nas minhas mãos. Veja minhas mãos. Jesus não pede para Tomé fingir, dizendo: nossa, muda essa cara, rapaz. Que cara é essa? Jesus não joga nada na cara dele, dizendo: quantas coisas eu já te disse ao longo do meu ministério, e você esqueceu tudo, você tem amnésia. Jesus não pede para Tomé: vai lavar o rosto, muda essa cara de derrota, rapaz. E nem diz para Tomé: fica forte. Não, Jesus apenas mostra para ele a evidência que Tomé precisava. A evidência, o encontro. A restauração virá do nível mais alto, meu irmão. Sem bronca, sem lavação de roupa suja, sem dedo na cara. Apenas a evidência de que a sua fé, ela é maior do que o seu medo. E aquilo que o medo disse é mentira. A palavra de Deus não foi revogada. As promessas do Senhor não foram retiradas. A unção de Deus não foi revogada. Isso é restauração no alto nível. E é esta restauração que virá aqui. Nós estamos acostumados a ouvir desaforo. Estamos acostumados a ver pessoas apontando o dedo na nossa cara. E para mim explode a minha cabeça o jeito que Cristo trata Tomé. Eu me lembro de uma cena de uma pessoa que perdeu um ente querido muito especial.
E nós temos essa mania de, quando alguém perde alguém, a gente, e nem falo que é por maldade, é por pura ignorância mesmo, a gente vai até essa pessoa, e como uma pessoa de fé que nós somos, e começamos a dar conselhos: faça isso, faz aquilo. Queremos preencher um buraco que gerou pela morte de alguém que essa pessoa ama. Mas sabe o que aquela pessoa precisava? Ela não precisava de nenhum conselho seu. Ela não precisava de nenhuma palavra de motivação sua. Quando alguém perde alguma coisa, a gente não precisa de alguém tentando consertar o nosso sentimento, porque cada um sabe o que sente. Não tente consertar o sentimento de ninguém, você não é capaz. A gente só precisa de alguém que diz com o próprio corpo: eu não vou te deixar sozinho, eu estou aqui do teu lado. Se você precisar, eu estou aqui do teu lado. Cristo não está debatendo a fé de Tomé. Cristo está dizendo: eu estou aqui do teu lado. Se você quiser, eu estou aqui, pode tocar. Se você quiser, pode pôr a mão em mim. Nós não vamos conversar, porque o seu sentimento só vai ser resolvido se você aprender que aquilo que eu estou te apresentando é maior do que aquilo que você está sentindo. E eu quero dizer que a voz de Deus é maior do que aquilo que você está sentindo. A voz de Deus é maior do que aquilo que você está sentindo. A voz de Deus é maior do que aquilo que a sua cabeça está gritando. A voz de Deus é maior do que aquilo que o diabo está falando. E a voz de Deus não virá como a voz das pessoas. A voz de Deus só vem mansa quando você olhar ao lado e diz: eu vou voltar a crer, eu vou tocar nele, eu vou tocar. Porque tem dor que não se resolve com frase, tem dor que se resolve com toque, tem dor que não se resolve com palestra, tem dor que se resolve com um ato de fé, dizendo: eu preciso crer, eu não vou mais me proteger. Eu sei que a dor da fé arrebentou muitas pessoas aqui, e tem gente que fala: eu não creio mais. Eu conheço ateus que não são ateus, eles não são ateus, mas eles estão cansados de decepção. E não é com Deus, é com eles mesmos, porque fizeram planos e Deus divergiu dos planos, e agora eles dizem que Deus não existe. Mas eles não são ateus, eles só estão decepcionados. Você não está fraco, você só está decepcionado. O Espírito Santo ainda pode acender você hoje. Você não é um incrédulo, você é um decepcionado. Você já teve experiências, você já passou pelas águas do batismo, você já viu multiplicação de pães e peixes, você já viu Jesus andar em cima de um mar, você já viu o avivamento. Você não está incrédulo, você só está decepcionado. Há algo que vai voltar a cantar dentro de você nesta reunião. Há um poder que será gerado em você. E hoje, essa tranca escura, essa tranca que foi colocada, hoje, esse celular na mão que já escreveu, acabou, hoje vai se deparar com o toque de Jesus próximo a você. Eu amo a Bíblia, e lendo esse texto de João, eu percebo que a dor, e aqui fala um pastor que tem uma fé que dói também, a dor, ela não é a prova da ausência. A dor, ela é exatamente o campo de encontro entre eu e o meu gêmeo, entre o Tomé e o Dídimo. A dor é um lado meu dizendo: é diferente, então eu não creio. E aí Jesus diz: Tomé, pare de duvidar e creia. Mas ele fala isso depois de chegar perto de Tomé. O texto que li a você termina dizendo o seguinte: felizes são aqueles que não viram, mas creram. Isso é uma bronca, isso é uma puxão de orelha, isso é uma bronca. Mas Jesus só disse isso depois de estar grudado em Tomé, lado a lado, e de permitir que Tomé fosse curado naquele momento.
para que depois Tomé não vivesse uma vida de cicatriz, uma vida de vergonha, mas uma vida de dizer: eu sobrevivi. E uma das áreas mais lindas desse texto é que quando Tomé toca, talvez as mãos param de tremer, as lágrimas param de rolar. Talvez aquilo que os discípulos tentaram dizer para ele: Jesus está vivo, e ele disse: eu estou tão decepcionado que eu não quero acreditar. Jesus cura o câncer, mas eu estou tão decepcionado que eu não quero acreditar. Mas Jesus pode dar a você uma pessoa digna, mas eu estou tão decepcionado. Mas quando ele toca, não é fé sem dor, é fé apesar da dor. Quando ele toca, ele diz uma das frases mais lindas que muda tudo: Senhor meu, Deus meu. Sabe o que é isso? Isso é a rendição completa. Isso é o encontro de um filho com o pai. Isso é o encontro de uma alma perturbada com aquele que lhe dá abrigo, refúgio e consolo. Quando ele diz Senhor meu, Deus meu, é como se a visão dele fosse restaurada. É como se a mente dele começasse a trabalhar numa nova engrenagem. Ele agora está dizendo: ele está aqui, Deus está aqui. Mesmo quando Deus não faz o que eu imagino, ele se manifesta e ele está aqui. É o que Jó diz no final do seu livro: antes os meus ouvidos ouviam falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Há uma explosão de milagre, uma explosão de pronúncia, e é isso que você vai viver nesta noite. Essa decepção vai cair por terra hoje. Nós vamos voltar a crer em milagres, nós vamos voltar a crer que cegos podem ver, nós vamos voltar a crer que casas perturbadas podem voltar. Se nós entrarmos em campanha, em jejum e oração, demônios vão sair correndo. Pessoas vão dizer: não ore mais por isso, porque isso aí já era. Não, eu vou orar por tudo que eu puder orar, porque hoje ele me visitou. E eu digo: Senhor meu, Deus meu. Eu quero declarar que o medo de crer de novo caiu por terra hoje. Nós vamos crer de novo. Não importa quantas igrejas você passou e não deu certo, você vai crer de novo e agora vai dar certo. Não importa se você encontrou gente que não presta pela vida, você vai continuar tentando, e Deus vai colocar anjos de carne ao seu lado, e agora vai dar certo, porque você não vai deixar a decepção matar a fé. Você já creu um dia, o cansaço não vai destruir você. Você pode estar trancado por dentro, mas não vai destruir você. Você não é incrédulo, você só está decepcionado. A porta trancada não barra Jesus, a tristeza não barra Jesus. Não confunda dor com incredulidade. Eu me lembro de uma vez, quando nós compramos o nosso primeiro terreno, nós sofremos um golpe. O terreno foi vendido por uma escritura falsa. E na minha inexperiência, eu não fui no cartório tirar uma segunda via, e nós compramos o primeiro terreno da igreja lá em 2013. Compramos. Quando nós estávamos para construir, a polícia veio e disse: saiam daqui, esse terreno era do governo do estado de São Paulo, e se você não tirar as coisas daí agora, você vai para a delegacia. E eu me lembro como se fosse hoje, o prédio inteiro ao lado do terreno, as pessoas na sacada olhando para mim e dando risada. Naquele dia eu voltei para casa e chorei, e disse para Deus que eu nunca mais iria comprar um imóvel para a igreja. Eu disse aquilo, mas eu não disse aquilo porque eu parei de crer que Deus podia fazer milagres. Eu disse aquilo porque eu estava extremamente decepcionado. Eu disse aquilo porque a dor estava me sufocando, e quando a dor nos sufoca, a gente não quer mais crer. As pessoas dizem: ele ressuscitou. Não ressuscitou. Depois daquele dia, nós recompramos aquele terreno. Toda a Carvalho é do IPESP, um órgão público. O único terreno na história que o governo do estado de São Paulo colocou em licitação, o único, foi aquele terreninho de 300 metros quadrados. O único, até hoje é o único. A gente foi comprar, lei de oferta. Chegamos lá, coloquei 2 envelopes, o valor mínimo
e um valor alto. Se tivesse alguém concorrendo, eu colocava valor alto. Se não tivesse ninguém, entregava o valor mínimo. Cheguei na frente do leiloeiro, não tinha ninguém. Entreguei o meu envelope menor e torcendo, porque faltava 10 minutos para acabar o tempo do leilão, o tempo de entregar os envelopes, para ele abrir os envelopes. E dizendo: Senhor, não deixa chegar ninguém, não deixa chegar ninguém, para que seja só a nossa oferta. Deu 10 minutos. Quando deu 10 minutos, chegou um monte de gente falando assim: nossa, o elevador não funcionou, nossa, o farol não abriu, nossa. Aí o leiloeiro olhou e disse: mas só ele entregou o envelope no tempo. Aí todo mundo olhou para o leiloeiro olhou para a gente e falou: se ele autorizar eu receber o envelope de vocês fora do tempo, a gente recebe. Eu disse: não olha para mim, o edital está falando aí. Acabou o horário. Sabe o que o leiloeiro falou para mim? Ele olhou para todos os outros concorrentes que não conseguiram entregar o envelope a tempo e falou assim: fiquem aqui esperando, eu tenho certeza, eu vou pegar um erro nos documentos deles e eu já vou anunciar a nova data do leilão. Fica sentado aí. Era o demônio na mesa. O camarada pegava o documento, estava eu, o Emerson, que é do Líder Empreendedor aqui, que me ajudou muito. O leiloeiro pegava o documento, aqui. A gente ia lá: não, tá certo. Agora eu achei, agora achei. Até chegar uma hora que a mesma boca que queria nos destruir olhou para todos os outros concorrentes e falou: pessoal, vocês podem ir embora, não tem jeito, o terreno é deles mesmo. O terreno é deles. Esse terreno nós já compramos e revendemos por 2 vezes o valor. E aquele que nos deu um golpe, nós já entramos na justiça e ele já restituiu a igreja. Não ficamos nada para trás. Mas algumas vezes, se você não permite que a presença de Deus te cure da decepção, você não conquista mais nada na sua vida. Jesus está aqui por sua causa hoje. Talvez seu irmão do lado não precise, mas eu sei que você precisa. Talvez seu irmão do lado é uma máquina de crer, uma máquina de fé, nem derrama lágrima, mas você é um chafariz, você é pele fina, você é mimizento. E Jesus também aparece para aqueles que não conseguem ter uma fé tão robusta para dizer: toca aqui e volta a queimar, toca aqui e volta a rasgar o céu, toca aqui e vem curar da sua dor. Jesus está aqui. Quantos creem nisso? Eu quero fazer uma pergunta para nós orarmos. Quantos estão sentados? O seu carro agora é um lugar onde Deus vai falar com você. Naqueles dias, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer. Não se recuperará. Uau! Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho servido a Ti com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que é bom aos Teus olhos. E Ezequias chorou amargamente. Então a palavra do Senhor veio a Isaías: volte. Ele já tinha ido a primeira vez. Volte e diga a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus do seu antepassado Davi, ouvi a sua oração. Uau! Não foi só isso. E vi as suas lágrimas. Acrescentarei, para quem ia morrer, acrescentarei 15 anos à sua vida. E não é só isso não. E livrarei você e esta cidade
das mãos do rei da Síria. Defenderei esta cidade. Curve a sua cabeça. Fala conosco, Senhor. Esta palavra nos dará direção, força, e queremos te ouvir. Não estamos aqui para criticar a palavra, não estamos aqui para julgar a palavra, estamos aqui para recebê-la. E não estamos como alguém que veio dizer: será que eu vou gostar ou não vou gostar? Não, estou aqui para dizer: fala comigo, desperta-me. E todos os inimigos da palavra que caiam por terra agora, toda a distração, todo o pensamento longínquo, toda a situação contrária agora, nós anulamos pelo poder do nome de Jesus. Diga graças a Deus. Essa é a palavra do Senhor para você hoje. Essa é uma das histórias mais interessantes da Bíblia, pelo contexto dela. E nesse texto tem algo muito desconfortável. Porque alguém está recebendo uma sentença de morte. E quem está dando essa sentença de morte não é o médico, não é o exame. Quem está dando essa sentença de morte não é o meu inimigo, também não é algo surpreendente, uma ameaça velada. Foi Deus. Deus está olhando para o rei Ezequias e Deus está dizendo: você vai morrer. Deus está dizendo para ele: arruma a tua casa, porque essa enfermidade que você tem já era, não tem cura para você. E quando Deus fala, não tem recurso humano. Porque se o médico diz que eu vou morrer, eu vou falar com quem? Com quem que eu falo? Com Deus. Se o inimigo diz que eu vou morrer, com quem eu vou falar? Com Deus. Se tem alguma coisa diferente, qualquer coisa, eu vou correr na oração e vou dizer: Deus, me ajuda. Mas se Deus está falando para mim que eu vou morrer, acabou. Não tem com quem falar, não tem para onde ir. Olha, não tem recurso humano, não tem opinião, não tem pastor, não tem igreja, não tem revisão de diagnóstico, não adianta nem refazer o exame, acabou. Ezequias, ele não está lutando contra uma doença, ele está lutando contra uma sentença que o próprio Deus estabeleceu: você vai morrer, arruma a tua casa. O profeta Isaías é o mensageiro dessa notícia. Agora tem um detalhe: quando Isaías diz para Ezequias que Deus disse: arruma a tua casa, rei Ezequias, porque tu vai morrer, Ezequias não discute com Isaías. Você não vai ver Ezequias reclamando, desabafando, jogando taças na parede, rasgando suas roupas, arrancando seus cabelos, puxando as cortinas da parede, profanando as coisas de Deus, ameaçando pular da sacada do palácio. Ele não chama os conselheiros, ele não publica nada no Facebook dele. A Bíblia diz que quando ele recebe essa sentença, ele vira o rosto para a parede, silenciosamente. Ele se move na cama, dá as costas para a porta de onde veio a notícia, e ele olha para a parede. Isso é tão profundo, gente. Isso é tão profundo porque ele entendeu que naquele momento não havia ninguém que passasse por aquela porta que poderia ajudá-lo. Não havia ninguém que poderia mudar aquilo. E então ele toma uma decisão de dizer: nesta batalha, se eu continuar olhando para as pessoas, essa situação não vai mudar. Se eu continuar esperando que alguém passe por aquela porta,
não vai mudar. Eu pergunto para você: quantas batalhas você tem que não mudam porque você ainda está esperando das pessoas? Ezequias, ele vira o rosto para a parede. Ele é um rei, ele não é um qualquer. Ele tem exército, ele tem arma, ele tem dinheiro, ele tem palácio, ele tem curandeiro, ele tem autoridade. Mas agora, nessa situação, não tem soldado nenhum que possa lutar por ele. Ninguém. O mais sábio do seu reino também não tem nada a dizer. O maior político também não tem. Nesta época, Judá vivia sobre a perseguição do reino da Síria. Havia uma pressão militar. Os impérios sírios estavam dominando os povos. Era um momento crítico, porque Judá estava debaixo de ameaça. Reis estavam caindo de todos os lados, os assírios tomando conta. E agora Ezequias está fraco, porque ele ouviu de Deus que vai morrer, e ele está doente. Uma nação inteira dependendo de um rei, uma nação inteira dependendo de um homem que tem um cetro na mão e uma coroa na cabeça. E agora esse homem está morrendo. E no meio desta pressão, no meio de toda essa agonia, ele vira o rosto para a parede, porque ele tem uma certeza: se Deus não fizer, acabou. Se Deus não fizer, acabou. Se eu tenho alguma chance, essa chance está nas mãos de Deus. Se Deus não fizer, acabou. Eu não sei se você já passou por isso, mas algumas vezes Deus permite alguns momentos em que a parede, olhar para a parede, é o que vai me fazer voltar a olhar para Ele. Tanta correria, tantas coisas, agenda lotada, e algumas vezes Deus me traz uma palavra que o meu coração gela, a minha alma treme, o meu espírito grita, e eu digo: ninguém que passará por essa porta pode mudar o que eu estou vivendo. E aí você vai dizer: só me resta olhar para a parede, dar as costas e olhar para a parede. Mas olhar para a parede pode não ser o seu fim. Olhar para a parede seja a estratégia que Deus está criando para você voltar a olhar para Ele. Dentre tantas coisas que existem, olhar para Deus é o que vai mudar a sua vida. Dentre tantas coisas, tantas notícias, tantas pessoas para responder o WhatsApp, tantas prioridades: é casamento, é trabalho, é filho, é marido, é esposa, é diagnóstico, é exame, tantas coisas. E Deus algumas vezes te dá uma notícia, não para matar você, mas para fazer você parar de esperar quem pode passar pela porta, para olhar para a parede, para dizer: se Deus não fizer, acabou. Se Deus não entrar nessa situação, eu perdi. Se Deus não colocar as mãos, acabou. Se Deus não entrar, é nesse momento, quando eu olho para a parede, que a minha oração deixa de ser religião. Eu paro de rezar, eu paro de fazer aquela oração protocolar, aquela oração repetida, e eu começo a falar com Deus de verdade. Eu começo a abrir o coração. A Bíblia diz que ele orou, virou o rosto para a parede e orou. Orou, mas não é qualquer oração. Não é qualquer oração. Não é uma oração para pedir dinheiro. Não é uma oração para pedir fama. Não é uma oração para atender um capricho. É uma oração de verdade. É uma oração que começa dizendo: Deus, o Senhor mandou Isaías aqui no meu quarto dizendo que eu vou morrer. E ele começa a oração olhando para a parede dizendo: lembra-te, Senhor, lembra-te, lembra-te, lembra-te. Isso revela que esta é a oração bíblica, não é uma oração de manipulação.
Porque a maioria das pessoas, quando passam por problemas difíceis, querem fazer orações de manipulação. Deus, se o Senhor não me curar, eu não sei o que eu vou fazer, eu vou me matar. Se o Senhor não fizer isso, Senhor, olha, eu vou me desviar. Se o Senhor não fizer isso, Senhor, olha, eu nunca mais te adoro. Não, Ezequias não quer fazer manipulação, porque não adianta, ninguém manipula Deus. Ezequias diz: lembra-te, Deus, eu não vou aqui apresentar meu mérito, eu não vou aqui ficar me vangloriando, mas lembra-te da minha história contigo, Senhor. Lembra-te que a gente tem uma história. Eu não quero manipulação, Senhor, mas lembra que a gente tem um relacionamento. Lembra-te de como eu tenho te servido, Senhor. Lembra-te de quem eu sou, meu Pai. Lembra-te de quem eu fui diante de Ti. Isso pode ser um problema para alguns, porque talvez a gente diga: nossa, pastor, se Deus for lembrar de quem eu fui, aí que eu vou paga da salsicha mesmo, aí que eu vou pro pó do que suco mesmo. Mas Ezequias, ele olha para a parede e diz: lembra-te. Isso aqui não é teatro, não. Isso aqui é uma vida construída. Não é aquela fé de pronto-socorro, de dizer: nossa, apareceu um caroço, nossa, eu estou sendo perseguido, e agora? Quem poderá me defender? Não, lembra-te. Lembra-te de quem eu fui. Lembra-te de como te servi. Lembra de como tratei a tua obra. Lembra de como lidei na tua casa. Lembra de como fui fiel ao Senhor. Ezequias está dizendo: Senhor, o Senhor falou que eu vou morrer, eu aceito, mas lembra-te de como eu construí uma vida diante de Ti, Senhor. Lembra-te. Querido, vale a pena sair das orações de emergência para começar a construir uma história com Deus. Vale a pena parar de lembrar de Deus só quando o calo aperta, para começar a ter uma vida diária com Deus. Vale a pena parar de lembrar de Deus só quando as coisas saem do seu controle, para começar a ter uma história de amor que nada pode apagar isso. Aleluia. Provérbios 23, 26, há um texto lindo dizendo: filho meu, não é só me dê o seu desespero, me dê o seu dia de agonia, me dê o dia que você não tem dinheiro, me dê o dia que os teus inimigos querem acabar com você. Não, filho meu, dai-me o seu coração, dai-me o seu coração e mantenha os seus olhos nos meus caminhos. Deus nunca pediu perfeição. Deus nunca pediu para você ser perfeito. Deus sempre pediu o seu coração. Deus sempre pediu a sua essência. Ezequias sabe que ele está numa situação que ninguém pode ajudá-lo. E talvez tenha alguém aqui sentado assim, dizendo: pastor, eu nem desabafo com ninguém, porque é tão complexo o que eu estou vivendo, que não tem como ninguém me ajudar. Não tem. E talvez não foi o diabo, porque não foi o diabo que disse que Ezequias ia morrer, foi Deus através de Isaías. E talvez ao invés de você dar chilique, ao invés de você fazer escândalo, talvez ao invés de você criar um caso, será que não é a hora de tirar os olhos da porta do quarto e voltar os olhos para a parede, e lembrar que Deus ainda pode mudar coisas, e lembrar que Deus ainda pode fazer? O perigo, irmãos, é a fé de ocasião. O perigo é aquela fé que só lembra de Deus quando a notícia ruim chega, que só vira crente quando está na emergência. É um novo zero o tempo todo. Esse é o problema. Nós temos que construir uma história com Deus e não um final de semana. Nós temos que construir uma jornada com Deus, para que quando cheguem momentos decisivos, eu olhe: Deus, lembra-te de mim, lembra-te. Ele está dizendo: Deus, eu não comecei aqui hoje, eu já vivi contigo antes, eu já tive intimidade contigo antes. Ele diz: Deus, eu andei diante de Ti. Revela que ele tem um estilo de vida que agrada ao Senhor. Ele tem um jeito de viver que o céu sorri para ele. Então ele está dizendo: eu tenho coerência em falar com Deus. Milagre não nasce de desespero. Você pode gritar, chorar, arrancar o cabelo, rasgar sua roupa, você pode sair rolando pelo chão. Deus não cai nesse drama. Deus não vai ficar no céu dizendo: oh meu pai, quer dizer, ou eu mesmo, né? Ou eu mesmo, deixa eu ir lá socorrer o meu filho que está estribuchando no chão. Não. Milagres não são gerados por desespero. Milagre encontra quem está no caminho.
Milagre vai em direção a quem já está caminhando com Deus. Se você está caminhando com Deus, já vem um milagre em direção contrária, e a qualquer momento na rota da vida Ele vai te encontrar. Se você estiver na presença de Deus, nem todos os dias são glamurosos, nem todos os dias são especiais, nem todos os dias a gente vê um anjo, uma bola de fogo. Tem dia que é só a vida normal mesmo, é só o ônibus, o metrô, o Uber. Mas se você está no trilho, o trem chega na estação. Se você está no trilho, uma hora você vai colidir com o avivamento, uma hora você vai colidir com o milagre. E eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas Deus está dizendo: pare de olhar para a porta, ninguém de lá virá e poderá te ajudar. Volta o rosto para a parede, construa uma história comigo. Construa uma história comigo. Não é sobre um coração sem erro, porque errar nós vamos. Não é sobre ser uma vida perfeita. Deus não está atrás de anjos, mas Deus está atrás de corações, não que são impecáveis, mas corações que são inteiramente dele, corações que são sinceros, sem duplicidade, mas corações que entreguem. É como ele diz em Mateus capítulo 15, verso 19: pois do coração saem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, os falsos testemunhos e as calúnias. Do coração vêm os maus pensamentos. É entregar o coração a Ele. Não é sobre tomar ceia, não é sobre cantar bonito, não é sobre chorar se eu ainda carrego rancor. Veja, se na vida que você está passando hoje, o milagre que Deus vai fazer na sua vida dependesse daquilo que Ele pode lembrar, o que Ele lembraria? Se você fizesse e eu fizesse agora como Ezequias, olhasse para a parede e falasse assim: lembra-te de mim, Senhor, o que Ele lembraria? O meu compromisso ou o meu descompromisso? Como é que Deus vai abençoar a minha vida se eu sou um poço de rancor? Se eu tenho ódio das pessoas, se eu tenho raiva das pessoas? Jesus está dizendo: eu não quero um coração dividido. Não dá para agir num coração dividido. Um coração dividido não sustenta oração profunda. Você não vai conseguir tocar o céu com um coração dividido. Você não vai tocar o céu. Então Ezequias agora está dizendo: lembra-te de mim, Senhor. Lembra, eu tenho uma vida, eu construí algo contigo. Não sou perfeito, mas eu construí. E a Bíblia diz que logo depois de orar, ele chora. O texto diz que ele chora amargamente. Ele chora porque ele é homem. Ele chora porque a morte física nos assusta. Ele chora porque agora um rei não pode fazer nada. Ele chora. A Bíblia diz que ele chora muitíssimo, amargamente. Repara no detalhe: a Bíblia registra as lágrimas dele. A Bíblia registra o tipo de choro que foi. Ela faz questão de dizer que foi um choro amargo, foi um choro doído, foi um choro pesado, porque Deus mede aquilo que os homens escondem. Não é porque você está chorando de frente à parede que ninguém que passa pela porta vê, que Deus não veja. Não é porque você chora quando fecha a porta do banheiro que talvez ninguém na sua casa imagine que você está em total estado de nervos, que Deus não veja. Deus sempre vê aquilo que normalmente nós escondemos dos homens. Talvez Ezequias achou que Deus só tinha visto a oração. Ele disse: agora que eu já orei, eu vou chorar, eu vou desabafar. Agora que eu já falei com Deus, agora eu vou abaixar a adrenalina, deixa eu chorar. Mas a Bíblia diz que Deus ouviu a oração e viu a lágrima. Deus continua vendo aquilo que ninguém vê. Deus continua percebendo movimentos em você que ninguém percebe. O Salmo 56:8 afirma o que eu estou pregando aqui: registra tu mesmo o meu lamento, recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Acaso não estão elas anotadas no teu livro? Aquele choro que ninguém viu, Deus não ignorou. Esta é uma noite de cura para a sua vida. Esta é uma noite de avivamento para você.
Esta é uma noite onde Deus está encurralando você, para você parar de esperar por aqueles que passam pela porta, para voltar a ter uma vida com Ele. Chega de pronto-socorro, chega de Buscopan. Nós vamos construir uma história de milagres diante de Deus, e essa história começa nesta reunião. Essa história começa com um despertar. Deus manda dizer: eu ouvi suas orações e vi as suas lágrimas. Lágrimas que para muitos foi só bobagem, foi só um desabafo da alma, mas Deus anotou em seu livro as suas lágrimas. Deus ouve palavras, mas Deus também responde a corações. Deus ouve orações, mas Deus também responde a lágrimas. Você não serve a um Deus tirânico, você não serve a um Deus que não sabe o que é sofrer. Você serve a um Deus que já chorou também. Você serve a um Deus que já sofreu também, já passou por desprezo, já passou por humilhação. Ele sabe exatamente o que você está passando, e Deus está quebrando o teu ritmo, bonitão. Deus está quebrando o teu ritmo, bonitona. Deus está trazendo palavras que você está dizendo: eu não aceito perder o controle. E Ele vai dizer: você vai voltar a falar comigo sim. Você vai voltar a lembrar que não é o dinheiro que te trouxe até aqui, não é marido, não é esposa. Você vai voltar para a parede, vai lembrar que fui eu que te sustentei até aqui. E não é sobre o que vai acontecer amanhã, é sobre quem vai estar contigo amanhã. Não é sobre se o dinheiro vai cair na conta amanhã, é sobre quem estará contigo amanhã. Ei, Ezequias, lembra que eu sou o teu Deus. E aí acontece o momento mais absurdo, porque eu fico imaginando o profeta Isaías. Imagine você ser um profeta, que Deus diz para você entrar na sala do rei e dizer para o rei arrumar a vida dele, que ele vai morrer. Meu, é uma baita profecia, é uma profecia pesada. Eu odiaria alguém que falaria essa profecia para mim. Mas Isaías é um homem de Deus, e agora Isaías deu a notícia para o rei, ele está indo embora. Imagina que o coração dele está pesado. Só que enquanto Isaías está indo embora, ele fez o recado, o Ezequias virou o rosto para a parede, disse: Deus, lembra de mim, lembra como tenho andado, lembra, e chorou. E aí Deus manda um WhatsApp para quem? Para o Isaías. O Isaías está indo embora, pegando o cavalinho dele, pocotó, 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 e Deus diz: ei, para, volta lá de novo na sala do rei. Mas não faz nem meia hora, Senhor, acabei de dizer para o homem como vai morrer. Volta lá, volta lá. Aí você diz para mim: será que Deus muda de ideia? Será que a minha oração pode mudar a ideia de Deus? Não, a sua oração não pode mudar a ideia de Deus. O propósito de Deus é eterno e é perfeito. Só que propósito está relacionado a como as coisas vão terminar. Você não muda propósito, mas se você mudar, Deus pode mudar um plano. O propósito é o mesmo, mas Deus pode mudar o plano. Quando Ezequias vira o rosto para a parede e diz: lembra-te de mim, Senhor, aquela ação de Ezequias mudou o próprio Ezequias. E quando eu mudo, Deus muda os planos comigo. O propósito é o mesmo, como vai acabar é do mesmo jeito, mas o plano é outro. E agora Deus diz para Ezequias, para Isaías: volte lá e diz que eu estou entregando para ele mais 15 anos. Deus podia dizer: volta lá e diz para ele que eu estou curando ele. Volte lá e diga para ele que a doença dele vai melhorar. Não, Deus não está só curando, Deus está dando tempo. Deus não está curando, Deus está dando tempo. Fala comigo, tempo. Põe para mim o Isaías 38:5 aqui. Quem está comigo, diga glória a Deus. Deus diz para ele: volte e diga a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus dos teus antepassados. Já que é para lembrar, lembra dos teus antepassados. Ouvi a sua oração. Foi só a oração que Deus ouviu? Não, eu também vi sua lágrima. Eu só não ouvi suas palavras bonitas, eu vi o teu choro, eu vi o teu gemido, eu vi como você está sentindo diante disso. E eu quero te dizer, você vai viver mais 15 anos. Deus apenas não respondeu à oração de Ezequias. Deus disse: eu estou te dando tempo. Porque quando Isaías volta ao quarto do rei, ele não está dizendo: vai melhorar, vai ficar bom, você vai ter menos dor. Não, Deus está dizendo: eu estou te dando vida, dias. Isso é tão profundo, porque tem milagres que mudam a minha circunstância hoje. Levanta e anda. Tem milagres que mudam a minha circunstância hoje. O caroço some, mas tem milagres que mudam o meu relógio.
Não muda só hoje, muda o relógio. Deus está dando muito mais do que uma cura. Deus está dando um relógio. Ezequias já tinha uma sentença. Deus já tinha dito: arruma a tua casa, tu vai morrer. A morte já tinha data, o fim já tinha data, o futuro parecia fechado, tudo parecia acabado. Mas quando ele toca o coração de Deus, Deus mexe naquilo que parecia não ter mais jeito. E é esta palavra que eu tenho para você. O teu propósito Deus não vai mudar, mas se você mudar a partir de hoje, os planos que te levam para o propósito, Deus pode alterar, porque você pode mudar. E se você muda, o plano também muda. O plano de Deus para Ezequias mudou, porque Ezequias, quando vira o rosto para a parede, Ezequias amadurece, Ezequias muda. Eu não sei para que eu estou pregando, mas Deus não vai mudar só o seu dia de hoje. Eu quero declarar que Deus vai mudar o teu cronograma também. Haverá um novo ritmo, haverá uma nova unção, haverá um novo destino, haverá um novo estado físico, haverá um futuro que será completamente devastado, porque a morte vai estar debaixo dos nossos pés. Deus diz: eu ouvi a tua oração e vi tua lágrima, ouvi 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 como você falou comigo, ouvi como você lembrou da nossa história, mas eu também ouvi que estava doendo, eu também vi que estava sofrendo, eu também vi o teu coração sangrando. E isto revela que Deus é o Deus que te ouve, mas é o Deus que sente com você também. Sente. Tem oração que a boca não consegue formular, mas as lágrimas formulam. Tem orações que as palavras faltam no português, mas as lágrimas complementam. Ezequias não recebeu só uma cura, ele recebeu mais uma oportunidade. 15 anos para corrigir o que eu errei, 15 anos para amadurecer, 15 anos para deixar legado. Porque às vezes o maior milagre não é escapar da morte, o maior milagre é viver diferente. 15 anos para viver diferente, para amar mais, para servir mais, para adorar mais, para me entregar mais. E se Deus hoje te der mais tempo, o que você vai fazer com Ele? E se Deus hoje te der mais tempo, o que você vai entregar a Ele? Rancor, amargura, confusão. Alguns querem mais poder, mas mais poder para quê? Se você não faz nada com o poder que tem. Alguns dizem: Deus, me dá mais fé. Para que mais fé, se a sua fé não é usada para nada? Deus, me dá mais amor. Para que? Você não ama ninguém. Quando Deus dá a Ezequias mais 15 anos, é porque quando ele olha para a parede, ele muda. Deus não deu anos a Ezequias para ele apenas existir. Havia uma expectativa do céu sobre ele. Repara nesse detalhe. Não foi a medicina, não foi a estratégia, foi a oração. Jeremias capítulo 29, verso 13. Quem está comigo, diga amém. Jeremias diz: vocês me procurarão, vocês vão me caçar, vocês vão me perseguir. E quando vocês estiverem me perseguindo, vocês só vão me encontrar se vocês me procurarem de todo o coração. Sabe o que é todo o coração? É não ter plano B. Porque quando você fala assim: olha, eu vou procurar, mas se até meio-dia eu não achar, eu desisto. Você não vai procurar nunca de todo o coração. Olha, eu vou, mas se acontecer qualquer coisa no caminho, eu volto para trás, dou meia volta. Não. Procurar de todo o coração e dizer: eu não paro até achar, eu não paro até encontrar. Mas se demorar um mês, eu continuo. Se demorar uma vida inteira, eu continuo. Se demorar um ano inteiro, eu continuo. Mas eu não tenho plano B. O meu plano B é terminar o plano A. Eu vou buscá-lo, eu vou encontrá-lo. O propósito de Deus não mudou, mas o caminho mudou. O propósito de Deus para Ezequias não mudou, mas o caminho mudou. Porque propósito é destino e plano é processo. Deus pode alterar um processo sem cancelar um propósito. Foi isso que ele fez com Ezequias. Ele cancelou um processo. O processo inicial era: você vai morrer agora. E qual é o novo processo? Você vai viver mais 15 anos. Deus não mudou quem ele era, mas respondeu a quem Ezequias se tornou.
Se você se tornar alguém diferente diante de Deus, Deus pode mudar processos na sua vida. Se você mudar a forma como você convive com a presença de Deus, Deus pode mudar processos no seu trabalho. Se você mudar o seu comportamento diante de Deus, Deus pode mudar processos na sua família. Deus pode. Deus pode. Deus pode. Eu me lembro de uma vez, conheci um homem trabalhador, forte, respeitado, até que um diagnóstico chegou e parou tudo na vida dele. E ele olhou para mim e falou: pastor, eu sempre fui um homem de muita sabedoria, mas eu não consigo entender a minha fase, e tudo o que eu consigo fazer agora é orar. E eu me lembro que depois de alguns meses, ele me disse algo que marcou a minha vida. Ele olhou para mim e falou: eu não sei se Deus mudou a doença, pastor, mas Ele mudou o meu coração. Eu não sou mais a mesma pessoa. Eu não sei se Deus vai me curar dessa doença terrível, mas eu sei que a oração mudou o meu coração. Eu não sou mais a mesma pessoa. Ezequias não sabia o que Deus ia fazer.